Olá, corretor e corretora, eu sou Everton de Oliveira, CEO da Azon Contabilidade, contabilidade para corretores. Transformamos corretores autônomos em corretores PJ, para eles pagarem menos, ficarem 100% regular com a Receita Federal. Vim no Ibresse para responder a seguinte pergunta: vale a pena um corretor ter um CNPJ? A resposta para essa pergunta é depende. Depende se o corretor ele ganha acima de R$5.000. Por que 5.000? Por causa que o corretor que ganha acima de 5.000, para ser mais exato, é R$4.664. Ele paga 27,5% de imposto de renda, tabela progressiva da Receita Federal. Então o corretor autônomo paga 27,5% se ele estiver ganhando acima de R$5.000. E no CNPJ, ele paga 6%. Então essa é uma diferença absurda entre o corretor autônomo e o corretor PJ em relação à tributação. Vou te explicar um pouco mais. Vale lembrar que o corretor ele não pode ser microempreendedor individual, ou seja, o corretor ele não pode ser MEI. Então se ele não pode ser MEI, ele já precisa dar um passo para cima, que é a ME, que é uma microempresa. Ele já precisa abrir um CNPJ como microempresa, nascendo pagando 6% de imposto. Diferença do CPF, que ele iria pagar 27,5%. Mesmo o corretor não podendo ser MEI, existem muitos benefícios do corretor atuar com o CNPJ ME. E um deles é a redução da carga tributária comparado à pessoa física. Outra vantagem é que, a partir do momento que ele adota um perfil empresarial, tem um CNPJ, emite nota fiscal, faz o processo como empresa, a captação de clientes dele pode ser muito maior. Só o fato dele poder já trabalhar com as construtoras, as comissões dele tendem a ser maior. Então você pode me fazer a seguinte pergunta: Everton, se o corretor trabalhar com CNPJ é muito vantajoso, por que existe corretor que ainda atua como autônomo? Que ele ainda simplesmente trabalha como autônomo? Historicamente no Brasil, é um pensamento que o brasileiro tem, que é difícil abrir um CNPJ. Isso é histórico, isso é Brasil. E hoje esse processo ele facilitou muito. E muito através também da pandemia. A pandemia ela veio para trazer muita notícia ruim. Porém, nesse mundo digital, os órgãos públicos se atualizaram e facilitou muito. Para você ter uma ideia, o meu escritório de contabilidade atua a nível Brasil. Eu tenho clientes de Natal, como eu tenho clientes do Rio Grande do Sul. Então eu tenho clientes do Brasil inteiro, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Por quê? Porque eu consigo fazer o processo 100% digital. Eu vou abrir o seu CNPJ, se você estiver lá na Amazônia ou se você estiver no Rio Grande do Sul. Eu vou conseguir abrir o seu CNPJ de forma digital e mostrar para você que vale muito a pena ter um CNPJ para reduzir a carga tributária, adotar o perfil empresarial, ganhar mais comissões e pagar menos. E eu quero explicar para você que o corretor PJ vale muito a pena. Por quê? Porque em 2014, o governo ele permitiu que o corretor de imóveis entrasse na lista de Simples Nacional. O que é isso? É uma forma de pagar impostos de forma unificada numa única guia. Então o corretor ele paga 6% sobre as comissões, ganhando até 15 mil. Ou seja, o corretor que ganha até 15 mil, se ele ganhar 15 mil, ele vai pagar R$900 de imposto e ficar 100% regular com a Receita. Enquanto o mesmo corretor que ganha os mesmos 15 mil, trabalhando de forma autônoma, ele iria pagar mais de R$3.000 de impostos. Então, essa é a diferença tremenda em relação a impostos mensais, isso é por mês. Quais são os impostos que o corretor paga tudo dentro de uma única guia, conhecida como DAS, que é Documento de Arrecadação? Ele paga o imposto de renda, ele paga o ISS, ele paga a contribuição social, PIS, COFINS e o INSS parte empresa. Existem dois tipos. E ele paga tudo dentro de uma única guia, totalizando 6%. Então essa é uma das grandes vantagens de ser um corretor PJ, onde ele vai pagar menos impostos comparado ao autônomo. É fato e certo que os números não mentem. E eu quero mostrar para vocês, num planejamento tributário que nós temos aqui no nosso escritório, onde eu vou fazer um comparativo para vocês entre o corretor que ganha 10 mil e o corretor que ganha 15 mil. Os dois trabalhando, um de forma autônoma com CPF e o outro trabalhando com CNPJ. Dá uma olhadinha aqui. Essa é a primeira simulação que eu vou te mostrar, é o corretor ganhando R$15.000. Olha só, o corretor que ganha 15 mil
de forma pessoa física, autônomo, que é esse em amarelo, ele iria pagar R$ 3.772 de impostos. E o mesmo corretor, ganhando as mesmas comissões de 15 mil, ele iria pagar R$ 1.021 de impostos. Qual a diferença de um para o outro? Absurda. Um iria pagar 25% de imposto sobre 15 mil de comissão. E o outro vai pagar 6,80% de imposto em cima das mesmas comissões, só o fato dele abrir um CNPJ. Então é uma grande diferença entre um e outro. Quero fazer outra simulação para você com uma comissão de R$ 10.000. Essa é outra simulação. Imagina o corretor que ele ganhou num mês R$ 10.000. Se ele estiver atuando como pessoa física, autônomo, ele vai pagar R$ 2.397 de imposto sobre os 10 mil. E se ele ganhar os mesmos 10 mil, só o fato dele abrir um CNPJ, ele vai pagar R$ 721. Isso é uma diferença aqui de quase 15%. Quase não, é 15% de imposto de economia sobre os 10 mil. É muito imposto para você pagar por mês. Então essa é uma das vantagens em números em abrir um CNPJ. O fato de, historicamente, no Brasil, esse processo de abertura de CNPJ ser histórico, arcaico, demorado, está 100% revolucionado. Virou. Hoje conseguimos abrir um CNPJ, dependendo do estado, do município, em 3, 4 dias. Deixamos o processo 100% regular. E o único ponto que seria o registro no CRES jurídico, que é o último. O processo já sai até 15, 20 dias. Esse é um corretor que dentro de um mês, ele está 100% regular, com o CNPJ aberto, acesso à emissão de nota fiscal e registro no CRES jurídico.